obrigada. Muito obrigada ao IES. É um honor de estar aqui com vocês. Eu já estou trabalhando no Brasil por muitos anos e eu sempre gosto da volta. E entre os 25 anos que estou trabalhando aqui, há bastantes mudanças e a conversa já está mudando. E para mim isso é uma coisa impressionante, acho. O que eu vou falar são temas que já foram tocados aqui. E eu espero que depois disso temos uma conversa sobre todos os temas que saíram aqui. Eu quero que você saiba algo de acesso global. Somos bem novos, mas estamos dando uma assessoria mundial, mais fora dos Estados Unidos do que dentro. E estamos dando soluções baseadas em evidência, porque já tem muita experimentação em todo o mundo sobre temas importantes na área de saúde e em muitas partes do mundo são iguais. E nós estamos com experiência em muitas partes do mundo, porque o grupo que nós temos tem muita experiência em América Latina, que é muito claro aqui, também em China, em Índia e em áreas de Ásia. Então, estamos dando essa experiência para entender os problemas em várias partes do mundo, igual que no Brasil. Então, vou falar sobre o desafio. Sim, perfeito. Então, o desafio do global emergente em saúde. O segundo é o desafio da assistência à saúde privada no Brasil, porque é tão importante no Brasil. E uma coisa importante, acho, que eu vou mencionar agora, os países que não têm um setor privado grande, forte, não tem competência, não tem competition que se ajuda a melhorar o sistema. Mudando do sistema de prestação de cuidado à saúde, a Ana Maria falou muito sobre isso e alguns dos estudos premiados hoje também tocaram isso. O poder de forma de pagamento, que isso é a coisa que é mais importante em mudança de saúde. Isso que estamos já aprendendo em todo o mundo, não só no Brasil, mas eu vou falar muito sobre os Estados Unidos, porque han logrado algo muito importante entre os últimos 5 anos. E, então, vamos concluir sobre implicações para o Brasil e os planos de saúde. Bom, o desafio global. Mudanças nos padrões das doenças, os avanços que já tinha, tecnológicas, tem um impacto no sistema global. Bom, o desafio global é que tem o envelhecimento, que já falaram, e tem um prêmio sobre esse tema aqui hoje de manhã, e que tem um crescimento em comorbidades. Isso é uma coisa muito importante. Então, nos Estados Unidos, as pessoas que têm mais de 65 anos, 65 por eles têm 2 ou mais doenças crônicas. E isso implica muito para os custos e eficiência do sistema. Então, se vê os Estados Unidos, a prevalência das doenças crônicas, hipertensão é 27%, mas veja que tem muitos que são importantes. E aqui eu acho mais importante ainda, 35% tem mais de 5 doenças crônicas. Isso é custoso, eu vou falar um pouco disso, mas isso é algo que está saindo em todo o mundo agora com o envelhecimento. E aqui outra coisa bem importante sobre o tema de eficiência e de qualidade, os dois. Porque aqui sabemos tem 10% do gasto é para 65% da população. Então, essa população com comorbidades são as pessoas que estão crescendo os custos bastante, porque eles são mais custosos que os outros. Então, esse gráfico é para os Estados Unidos, mas isso é algo também com o OCDE
está saindo com esse tipo de informação com frequência através de todos os países. Então, o que sabemos de Suíça? Aqui se dá uma ideia de que são, por que tem problemas. Utilização média, consultas 15,7 para as pessoas com multimorbidades e 4,4 com uma doença crônica. Também aqui tem do tempo de permanência nos hospitais é quase 8 dias em vez de 14. E isso implica um custo bem grande. E aqui, quando se compara os custos em moeda suíça, é bem diferente. Aqui, o custo total é interessante. Em vez de 1,5, é 8,3. E esse custo é tão diferente que isso imediatamente está aumentando os custos. Ok. E no Brasil, eu vou fazer algo bem rápido, porque vocês sabem muito disso, mas eu acho que é importante, porque está um vínculo com esses dados que eu já entreguei e o que está acontecendo aqui. Bom, aqui, como em OCDE, tem um aumento nas doenças crônicas. E isso implica algo para o saúde ou para a prestação de serviços. E vou falar mais sobre isso. Envelhecimento do país é muito rápido, como você vê aqui. Isso é dados do Brasil, né? E aqui tem a distribuição de tendências das multimorbidades. Tem pouca informação sobre isso no Brasil. Ou eu não encontrei dados mais que isso, e sai de teses. Mas isso dá o perfil de crescimento das doenças crônicas. E está aumentando rápido. Também o espiral de custo em saúde, que vocês, eu tenho certeza, já conhecem, mas é impressionante isso. Então, e a qualidade de assistência à saúde? Algo que a Ana Maria falou muito. Não tem uma referência para qualidade no Brasil. Não tem medidas. Ela falou disso. Sem convenção de padrões para mensurar a qualidade. Sim, isso é muito difícil de saber que é um nível de qualidade. A acreditação é heterogênea. Tem diferentes tipos, diferentes padrões. E como a Ana Maria falou, é como 5% dos hospitais que têm acreditação de qualquer tipo. E não tem o uso de dados. Uma coisa que já estamos... Esse Big Data, que todos falam, isso sai do setor privado, porque eles têm faturas, elas sabem que eles estão gastando, mas não estão usando para saber coisas básicas de qualidade. Uma coisa que está usado nos Estados Unidos, em outros países, reintegração. Por quê? Porque se tem uma reintegração, tive um problema. Ou se tem um dia de distância que é bem largo. Por quê? Bom, quer saber por quê? Mesma coisa com uma taxa de infecção. A Ana Maria falou disso também. Mas essas são coisas simples que indicam algo sobre qualidade. E acho que isso deve ser o enfoque, porque tem que começar com algo simples e que é algo que pode fazer em muitas situações. Bom, então, estamos falando do mundo do sistema de prestação de cuidados de saúde. Outra vez, OCDE, esse é o enfoque agora através de todos os países. Todos estão fazendo algo sobre isso. E um paradigma dos serviços para fazer frente à necessidade do sistema que estão gerando aumento de custo e compromisso de qualidade. Então, o cuidado integrado. Isso é aqui para melhorar a qualidade, melhorar o estado de saúde e o controle de custo. E isso é que está saindo de todas as pesquisas que estão fazendo em todo o OCDE e fora. É uma solução do século XXI e é vinculado com essa doenças crônicas.
e para melhorar o wellness, o bem-estar da população, porque isso aumenta a qualidade e diminui os custos. Por que é relevante? O OPAS fala do que é gerenciamento de prestação de serviços, esse mesmo fluxo de pacientes que podem gerenciar isso. E por que quer fazer isso? Bom, tem várias razões, mas eu acho que isso é uma boa razão. Permite maior eficiência, efetividade, menos duplicações e desperdício, prestação mais flexível de serviços e melhora a coordenação e continuidade. Isso são todos os temas que a Ana Maria colocou. Isso porque quer fazer algo sobre cuidado integrado. O que é o cuidado integrado? Bom, facilita transições através de diversos componentes dos sistemas de saúde. As transições são uma consulta médica para um laboratório, do hospital para casa. Porque essas transições, quem está encarregado deles? O paciente. O paciente não sabe muito e se confunde sobre muita coisa. Uma coisa, por exemplo, que algo falou antes hoje, que o uso de medicamentos é errado, muitas vezes. Nos Estados Unidos, sabemos que metade dos pacientes com medicação estão usando errados. Então, por quê? Porque não tem ninguém para ligar, para assessorar. Não tem ninguém que está acompanhando esse paciente. E com doenças crônicas, especialmente, isso é um problema muito sério. Porque se está tomando um remédio para câncer e confunde, quantas vezes tem que tomar? E quantas? Não lembro. O que fazem? E toma demais remédio ou acaba totalmente, não está tomando farmacêuticos, voltam para médicos três semanas depois e está doente, tem que começar de novo. Isso é um desperdício, não? E também, ao mesmo tempo, está diminuindo a qualidade para o paciente. Então, isso é algo que eu acho que devemos enfocar essas transições. E isso também e como? Compartilhar o risco entre os pagadores e prestadores. Esse é um tema um pouco diferente, mas algo importante, como digo, que os pagadores estão dirigindo o sistema ao fim, porque são esses incentivos que afetam os provedores, e isso é fundamental para a mudança. Bom, a experiência dos Estados Unidos é interessante. Eu tenho certeza que vocês todos sabem do Obamacare, e é bem controversial, mas acho que essa experiência dá uma ajuda a como pensar nesses temas, porque é tão parecido a que acontece no Brasil. E também, os Estados Unidos têm um sistema maior que o do Brasil no setor privado, mas o Brasil, o sistema segundo depois dos Estados Unidos em planos de saúde, porque outros países têm o setor público que é maior. Então, também o gasto em saúde é igual privado-público nos dois países. Então, tem muitas coisas para aprender um do outro. Bom, o Affordable Care Act, que é o Obamacare, o que ele queria fazer? Bom, toda a média, toda a discussão é sobre cobertura. E isso foi, ainda é a conversa. Mas o que saiu, é muito mais importante para mim, é melhorando a qualidade. A Ana Maria falou sobre o Institute of Medicine, o reporte de 2001, que tinha um impacto enorme nos Estados Unidos. Inovação, eles têm escritório de inovação que estão fazendo coisas muito interessantes e também controlar custos. Então, isso foi o Affordable Care Act.
E as mudanças que isso geriam foram inicialmente só no âmbito público. E lembra, nos Estados Unidos, o público, os públicos não estão... prestação de serviços é todo privado, não é público, é privado. Então, mas o seguro é público. Então, mas o setor privado está adotando inovações similares para gerar, porque essas inovações estão melhorando a qualidade e baixando custos. Então, um estudo nos Estados Unidos, em 2004, concluiu que só 55% dos pacientes só receberam o cuidado apropriado, que os outros estão errados, insuficiente ou demais. Então, isso também, com o Institute of Medicine, foi uma alerta para o país. Então, a qualidade e controle de custos são as prioridades, mas esse má qualidade, esse desperdício, mas má qualidade, porque os pacientes entram de novo, começam o remédio de novo, tudo isso dá custo para o sistema. Então, isso foi algo importante, mas também baixa aderência a protocolos e alta reinterações. Ao mesmo tempo, a despesa com saúde estava crescendo. Então, estávamos enfrentando, antes do Obamacare, um crescimento em custo e uma queda em qualidade. Então, como alcançamos cuidado e qualidade? Bom, é um pouco de carrots and sticks, por uma política de incentivos, e a maioria desses incentivos saem dos pagadores. Aqui temos Centers for Medicare and Medicaid. Isso é o seguro público. E, como digo, a prestação é privado. Então, eles tinham quase a metade do mercado, então, eles tinham um poder sério. Então, eles, apenas pagadores, podem promover a mudança do serviço, como falei. Bom, precisa de incentivos financeiros e outros incentivos a prestadores e beneficiários são fundamentais. Isso foi o enfoque das mudanças e das inovações. Apoiar os provedores de serviços clínicos e melhor a coleção e análise de dados. Essa conversa que a Ana Maria falou foi fundamental. E isso porque os provedores e os pagadores tinham que falar. Algumas coisas começaram com provedores que queriam fazer algo diferente, e o outro lado, os pagadores que estão frustrados com o aumento de custo e que os outcomes não foram aceitáveis. A maioria da coleção de análise de dados. Isso é fundamental. Uma coisa que sempre me deu frustração no Brasil, o SUS tem dados para cada internação. Nunca foram analisados. Por quê? Não sei, mas isso ajuda muito de saber o que está acontecendo em os hospitais, esse caixa preta de hospitais. Então, isso, e usando os resultados para aumentar a qualidade e eficiência. Isso, eu acho, é a direção de mudança. Bom, isso é um exemplo de Tailândia. Isso indica a importância do modelo de pagamento. Aqui, o cesárea aqui, eles estão pagados pelo fee-for-service. Isso foi os custos. E os que estão pagados o capitation, tem 2 programas, aqui muito mais baixo. Então, a única coisa que é diferente entre essa população é o modelo de pagamento. Fee-for-service. A coisa em Obamacare era pay for quality, pagamento para qualidade, pay for value, pagamento para valor. Então, não está pagando para volume e não está pagando para cada procedimento.
dando um enfoque bem diferente. Então, isso foi a necessidade de outros modelos de cuidado, porque para a qualidade e valor precisam disso. O uso de Big Data foi parte bem importante nisso. Tá. Então, os modelos de pagamento, eu vou falar um pouco deles, o Accountable Care Organizations, Bundle Payments e cuidado primário, e aqui o pagamento para valor era dos hospitais. Então, vamos falar sobre os hospitais. Aqui, os hospitais recebem bônus para reduzir internações, o dia de distância, melhor qualidade baseado em indicadores e controle de custo. Ao mesmo tempo, penalidades de indicadores de qualidade são baixas, tem penalidades, resultados dos pacientes também e a eficiência. E tem indicadores específicos para cada um deles que foram acompanhados por o sistema através do uso de Big Data. Aqui. Isso só para em 2014 e continua depois, que isso é tendência reinternações em Medicare. E Medicare é muito importante, isso é o pagador público para idosos. Aqui tem o crescimento do gasto per capita em saúde. Finalmente está baixando. A qualidade da redução de infecções. Isso é bem interessante, porque se os hospitais têm níveis de infecções que não estão baixando, eles têm penalidades. Bom, então, através de 3 anos, eles diminuíram o uso infecções de pneumonia associado com ventiladores de mais que 60%. Isso é incrível. Isso é através de todos os hospitais nos Estados Unidos. Também, readmissões baixou de 7,3% e de outro tipo de infecções de 12,13%. Então, isso foi importante, porque, ao fim, foi uma queda de infecção hospitalar, tem vidas salvadas e tem bilhões em economia de 12 bilhões de dólares. Então, isso foi um sucesso e está ainda em andamento. Tá, Bundle Payments. Bundle Payments é uma coisa que é novo, está experimentando nos Estados Unidos e fora também. Tem experiências interessantes em vários países. Bom, pagamento de hospital e médicos, incentivo o uso de times, médicos, enfermeiras da comunidade, pode ser uma mistura, episódio de cuidado, internação e acompanhamento com cuidado ambulatório para pacientes. E isso é importante para as doenças crônicas. Pensa em câncer, pensa em AIDS, pensa em pressão arterial. Isso tudo é útil para isso. Bom, aqui tem resultados de 2 estudos sobre bundle payments. Uma foi em Texas, um sistema de 5 hospitais ortopédicos. Eles reduziram o gasto médio por episódio de mais que 20%, queda de custos de dispositivos médicos implantáveis de 29% e queda de gasto médio na recuperação de pacientes de 54%. E isso, ortopédia, é a área que estão encontrando muitos, não se usa poupança, mas em inglês se usa savings, em gasto em saúde. E aqui, em Holanda, fizeram algo sobre bundle payments para diabetes. Então, o paciente com controle de glicemia ruim, que tinha queda de 15%, queda de custos de internações, foi uma queda de quase 55%. Então, tem uma melhoria de eficiência e de qualidade, porque se tem internações que ficam no hospital por muitos dias, implica que é mais sério de que se está saindo e não está voltando. Bom, Accountable Care Organizations. Isso é uma coisa que existia nos Estados Unidos antes do nome, porque o Kaiser não é Accountable Care Organization, mas Kaiser foi uma inspiração para isso. Mas a ideia é que tem um enfoque no paciente que
é de consulta ou de cuidado ou acompanhamento dos pacientes, que se usam, cuidam em casa, cuidados paliativos, bem importantes, hospital do dia, e wearables. Não falamos disso, mas isso que se coloca no corpo do paciente que está em casa e pode monitorar de distância. E também se usa telefone. Isso é uma coisa que não está usado o suficiente, porque quando o paciente tem problemas, você pode ligar para alguém. Em vez de ir para a emergência, está ligando para uma enfermeira, um médico, um assistente que pode explicar o que está acontecendo com o paciente. E isso diminui os custos. E com os ACOs, tem uma estrutura para encorajar esse tipo de comportamento. E a ideia para manter a saúde do paciente. Então, também para evitar as salas de emergências, porque são custosos. O exemplo do Massachusetts Alternative Quality Care. Isso é bem importante, porque tinha uns médicos que estavam dando um serviço para a população carente, e um grupo de médicos que estavam trabalhando juntos. E o segurador foi para falar com eles, sabe, vocês têm interesse, vamos pagar vocês mais se você diminui o uso de hospital, se vocês fazem algumas coisas como tal, e nós vamos ajudar a vocês para levantar os dados, analisar os dados, e vocês podem melhorar o cuidado para o paciente. O que vocês acham? Então, eles têm uma parceria, né? Eles são parceiros. O Blue Cross Blue Shield foi o segurador que fez isso. Mas o médico liderou o processo de mudança e o Blue Cross estava apoiando os grupos para a experimentação e para outros elementos do experimento. E, bem importante, as eventuais economias foram compartilhadas entre as duas partes, os médicos e a empresa. Então, eles recebem um global budget para os pacientes definidos, tem indicadores de performance, que estão medidas em qualidade, apoio a clínico para analisar de dados e melhora a prática de medicina clínica. Então, tinha esses componentes do compacto. E, no largo prazo, eles estão melhorando o gasto médio por beneficiário. Eles também estão melhorando os resultados com os indicadores que tinham. E isso é um sucesso bastante grande. Tem outros que têm menos sucesso e estão analisando agora porque uns têm muito sucesso, outros têm menos. Mas o modelo tem potencial porque é um modelo de integração com os pagadores e os provedores juntos. Tá, então, isso porque tem uma revolução, não? Bom, os incentivos financeiros podem melhorar os serviços fora de hospitais, que ficam com população de pacientes mais saudáveis, monitorando comportamentos de alto custo ou baixo valor. Tem indicadores que podem ajudar com isso. Então, isso é uma estrutura para pensar nisso. Os dados são um componente crítico, porque senão não pode acompanhar o paciente, porque o paciente vai para um laboratório, vai para especialista, outro especialista, quem sabe onde o paciente foi. Tem alternativas, tem uma Smart Card, que se usa em França, tem um Electronic Medical Records, que não lembra a palavra em português, mas isso ajuda muito, porque o médico, cada laboratório sabe o que aconteceu com o paciente antes. Então, isso se gera dados para os eventos e para os pacientes que podem
acompanhar o que está acontecendo, mas também pode monitorar o que está acontecendo, que está recebendo uma MRI 4 vezes, por quê? Deveria fazê-lo 2 vezes. Então, alguém sabe o que está acontecendo, porque senão, podia fazer o que quiser. Então, o Big Data pode ser usado para pagar prestadores por qualidade. Para cada um dos sistemas que não são fee-for-service que falei, todos precisam do data. Big Data facilita o uso efetivo de modelos de pagamento. Então, isso é uma coisa que um alimenta a outra, e é bem importante. Então, quais são as principais mensagens? Os prestadores e pagadores têm interesse em melhorar a qualidade. Eu acho que isso é o primeiro passo que é importante. Os dois têm interesse nisso. Também, qualidade e eficiência ajudam no controle de custos, e eu diria que qualidade e eficiência são muito parecidos, porque quando falamos de desperdício, isso é uma coisa em melhorar a qualidade. Pagadores podem colaborar com prestadores. Isso é o assunto de uma conversa de parceiros que usualmente não falam muito e não falam no mesmo âmbito, mas é importante. E isso eu acho que isso é o futuro. Muitas opções para incentivar melhor cuidado, e a saúde é um custo mais baixo. Então, isso é uma coisa para entender melhor, para experimentação, para pilotos. Isso se ajuda muito. Então, e como os pagadores podem avançar nessa agenda? Porque eu acho que os pagadores são fundamentais. Coloca a qualidade no cuidado da saúde no centro da agenda. Eu acho que é fundamental. Cria incentivos para prestadores integrar o cuidado e aumentar uma qualidade, que isso é o objetivo. Colaborar com os prestadores na implementação. Como podemos trabalhar juntos para melhorar o sistema ou situação para os médicos? Uma coisa que saiu, por exemplo, dos bundle payments. Os médicos que foram resistentes estavam dizendo ao fim, bom, sabe, está melhorando a medicina que estamos praticando agora em ortopédia. É uma boa coisa, mas foi uma piloto que precisava antes para que eles aprenderam isso. Porque mudança é difícil, ninguém gosta de mudança. Então, isso são pontos claves. Eu acho bem importante para uma revolução. Eu acho que isso ajuda a conversa e a interesse em tocar nesses temas. Então, muito obrigada.